A Judéia era uma terra pequena, mas de imensa importância. Durante séculos, foi o coração do povo judeu. Jerusalém, sua capital, abrigava o templo sagrado, o centro da adoração judaica. Muitos impérios haviam passado por esta região, mas a conexão judaica com a Judéia permanecia forte. Era um lar espiritual, uma promessa. A Judéia localizava-se entre grandes potências, tornando-a estrategicamente valiosa e vulnerável. Exércitos frequentemente marchavam por suas colinas e vales. O povo judeu desenvolveu uma identidade distinta neste ambiente. Sua crença em um Deus único os diferenciava de seus vizinhos politeístas. As histórias de Abraão, Moisés e Davi se desenrolaram nesta terra. Eles viam a Judéia como uma terra prometida, dada a eles por Deus. Essa crença alimentava seu desejo de manter o controle sobre ela. A Judéia não era apenas mais um pedaço de território. Era uma terra de profundo significado religioso e histórico. A chegada de um novo e poderoso império testaria sua determinação como nunca antes. Os romanos chegaram à Judéia em 63 a.C., liderados pelo general Pompeu, o Grande. Esta intervenção marcou o início da influência romana. A Judéia inicialmente permaneceu um reino cliente sob Herodes, o Grande. Herodes expandiu o segundo templo em Jerusalém, mas era leal a Roma. Com o tempo, a Judéia tornou-se uma província romana em 6 d.C. Governadores eram enviados de Roma para administrar e coletar impostos. O povo judeu perdeu ainda mais autonomia. Leis e oficiais romanos agora dominavam suas vidas. A presença de soldados e administradores estrangeiros era um lembrete constante de sua subjugação. O sistema romano de governança era eficiente, mas frequentemente severo. Os procuradores estavam interessados em manter a ordem e extrair riquezas. Alguns eram corruptos, outros insensíveis aos costumes religiosos judaicos, levando a atritos. A ideia de um imperador divino conflitava com o monoteísmo judaico. As decisões eram tomadas em Roma, não em Jerusalém. O sinédrio tinha autoridade limitada sob o olhar atento do governador romano. Muitos judeus ansiavam pela restauração de sua independência. O palco estava lentamente sendo montado para o conflito. As tensões entre romanos e judeus cresciam continuamente. Diferenças religiosas eram uma fonte primária de conflito. Oficiais romanos, por vezes, demonstravam falta de respeito pelas tradições judaicas. A pesada tributação era outra grande queixa. Os romanos exigiam impostos substanciais, que eram um fardo pesado para o povo da Judéia. Funcionários corruptos por vezes extorquiam ainda mais dinheiro, aumentando o descontentamento geral. Dentro da sociedade judaica, havia diferentes respostas ao domínio romano. Os saduceus frequentemente cooperavam com os romanos, enquanto os fariseus enfatizavam a observância religiosa. Uma facção crescente, conhecida como zelotes, defendia a resistência armada. As expectativas messiânicas eram altas, com muitos judeus acreditando que Deus enviaria um Messias para libertá-los da opressão. A situação tornava-se cada vez mais instável. A grande revolta judaica começou em 66 d.C., o ápice de anos de frustração crescente. As ações do procurador romano Gésio Floro, conhecido por sua crueldade e ganância, atuaram como um catalisador. Em 66 d.C., Floro saqueou o tesouro do templo em Jerusalém, provocando tumultos generalizados. A resposta judaica inicial foi surpreendentemente bem-sucedida, subjugando a guarnição romana em Jerusalém. Notícias dessas vitórias se espalharam, inspirando outros a se juntarem à revolta. O governador romano da Síria, Sestio Galo, tentou reprimir a rebelião, mas foi derrotado. Um governo judaico provisório foi estabelecido em Jerusalém. O imperador Nero nomeou Vespasiano para esmagar a revolta. Vespasiano chegou à Judéia em 67 d.C. com um exército massivo.
Os romanos iniciaram uma campanha metódica, começando na Galiléia. Eles conquistaram sistematicamente as fortalezas rebeldes. A resistência judaica foi feroz, mas não foi páreo para as disciplinadas legiões romanas. A maré começou a virar contra os rebeldes. A derrota de Céstio Galo foi um choque para o Império Romano. O palco estava montado para o capítulo final e brutal da revolta. Por volta de 70 d.C., as legiões romanas, agora comandadas por Tito, alcançaram Jerusalém. O cerco de Jerusalém foi o capítulo final e brutal da revolta. A cidade estava fortemente fortificada e lotada de pessoas. Dentro das muralhas da cidade, os defensores judeus estavam divididos, enfraquecendo sua capacidade de resistir. O cerco foi longo e terrível, com fome e doenças se espalhando rapidamente. Apesar do sofrimento, os defensores lutaram com incrível determinação. Os romanos construíram obras de cerco ao redor da cidade e cortaram todos os suprimentos. Lenta e metodicamente, eles romperam as defesas da cidade. No verão de 70 b.C., os romanos romperam as muralhas finais e invadiram a cidade. O segundo templo foi destruído pelo fogo, um golpe devastador para o povo judeu. Grande parte de Jerusalém foi arrasada. Dezenas de milhares foram mortos ou escravizados. A revolta foi efetivamente esmagada. A destruição do templo transformou o judaísmo, com as sinagogas e o estudo da Torá se tornando centrais. Os eventos de 70 d.C. moldaram a história judaica pelos milênios vindouros.